Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Fernanda Cavalcante. Ela é uma das mães que criou aqui no Rio Grande do Norte um coletivo para debater e conscientizar a população sobre a síndrome de Down. Fernanda, como é que surgiu esse coletivo? De que trata especificamente o coletivo? Quais são as ações que vocês estão trabalhando, iniciando para debater um assunto tão importante aqui no nosso estado? Bom dia. Bom dia. O coletivo surgiu a partir da integração de 15 mães de crianças com síndrome de Down, de bebês, na verdade, né? Nós somos mães de bebês, a criança mais velha tem 2 anos e pouco. A gente se conheceu nas redes sociais, somos de cidades diferentes, né? Eu sou de Natal, mas tem mães de Mossoró, de Caicó, de Macau. E a gente enfrenta desafios semelhantes e a gente observou que tem muitas informações erradas, equivocadas sobre a síndrome de Down, que a gente hoje em dia defende chamar de trissomia do cromossomo 21, T21, por isso o nome do nosso grupo é Mães T21, porque o termo Down, em inglês, ele remete a baixo, uma coisa assim, que é o nome do cientista que descobriu a síndrome, mas tem essa correlação. Então, hoje em dia se defende que se chame T21, trissomia do cromossomo 21. Então, a gente criou esse grupo para trocar ideias, trocar dicas de saúde, de estimulação, para divulgar informações, né, que acho que é muito necessário para enfrentar o capacitismo, né, que é o preconceito, a desqualificação da pessoa com deficiência, como se valesse menos, como se conseguisse menos. Isso absolutamente não é verdade, né? São ideias retrógradas, ideias antigas que a gente precisa mostrar outras realidades, mostrar que as pessoas com síndrome de Down, quanto T21 hoje em dia, estudam, trabalham, se casam, podem ter uma vida muito próxima das pessoas chamadas típicas, né? Nós que temos 46 cromossomos. Então, o grupo tem esse intuito, assim, de uma dar apoio às outras, também de que os nossos filhos cresçam juntos, né? Que possam ter uma amizade, que possam se fortalecer, mas também de estar difundindo as informações para a sociedade, porque eu acho que é a partir disso que a gente consegue ir mudando a realidade. Como é que o grupo se reúne, né? Vocês se reúnem virtualmente, presencialmente? Nessas reuniões, quais são as principais discussões? Vocês discutem, por exemplo, ações que vocês podem realizar? Isso. Até então, todo o nosso contato foi virtual, né? Principalmente pelo WhatsApp, pelo aplicativo WhatsApp. Mas no próximo sábado vai ser o nosso primeiro encontro presencial na Cidade das Crianças, a partir das 2h30, né? As pessoas que têm crianças com síndrome Down ou que não têm, mas que queiram apoiar a causa, são muito bem-vindas. E a gente tem sempre discutido questões que a gente vem enfrentando, né? Questões, às vezes, de preconceito, questões de dificuldade de acessar alguns direitos, né? Então, a gente vai uma dando dica para as outras e também se fortalecendo, né? Tentando encarar as questões coletivamente, né? Então, a gente vê um desafio e vai tentando construir juntos. E agora, a gente vai ter esse encontro presencial porque o dia 21 de março é o Dia Internacional, né, da Visibilidade da Síndrome de Down. Então, a gente escolheu essa data, que é bem simbólica, e a gente tem feito uma série de divulgações nas redes sociais, na mídia, né? Até agradeço o espaço na rádio, porque é o que a gente acredita, assim, que realmente só com as informações corretas, verdadeiras, com outras perspectivas que as pessoas vão começar a olhar, a enxergar, a tratar diferente as pessoas com T21. Vocês começaram com um grupo relativamente pequeno para o estado, né? Mas vocês pretendem buscar mais pessoas, a fazer com que o coletivo se abra para a população do Rio Grande do Norte? Vocês pretendem ampliar o coletivo? Sim, a gente está aberto, né? Eu acho que agora, com essas ações do dia 21, da semana do dia 21, devem chegar outras mães que às vezes podem estar, né, se sentindo isoladas, acabaram de ter o bebê, estão ali ainda tendo que lidar com tanto de informações que às vezes são equivocadas, até que alguns profissionais de saúde, né, não se atualizam e dizem, quando a criança nasce vai ter tantos problemas. E, na verdade, podem ter desafios, mas hoje em dia se tem muitas terapias, se tem muito conhecimento né, de saúde que leva a uma vida bastante saudável, uma vida bastante próxima da vida típica. Então, a gente está aberto, sim. A gente pretende também fazer um projeto para acolher mães e famílias que têm bebês com Down, né, para que sejam tratadas diferente do que a maioria de nós fomos, no sentido de dizer, olha,
não é um absurdo, não vai ser tudo tão mais difícil quanto se prega, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico é muito difícil, né? Quando eu tive no meio da gravidez a possibilidade que ela poderia ter, a minha filha, a Aurora, e aí foi muito difícil, porque assim é muito, você não imagina, a gente quase sempre, né, quando vai ter um bebê pensa em ter um bebê típico, não pensa em ter um bebê com deficiência. Mas depois a gente vai entendendo que é uma pessoa que faz parte da diversidade da vida, né? Assim, não tem nada errado, não tem nada de menos, não tem nada de pior. É só uma pessoa que tem algumas diferenças, né? E as diferenças nos enriquecem, na verdade, né? Devem ser celebradas, devem ser respeitadas. Então, a gente pretende, sim, não só receber, mas tentar, de algum modo, chegar, acolher essas mães, essas famílias que têm bebês com até 21. Qual é o seu exemplo, né? Quais são as suas principais dificuldades? O que é que você pode falar para os ouvintes que estão nos acompanhando sobre o seu convívio, né? Para que as pessoas possam se conscientizar. Oh, geralmente começa no diagnóstico, né? Assim, muitas pessoas, muitas mães descobrem que o bebê tem até 21 no nascimento, apesar de algumas vezes nas ultrassonografias ter alguns indicativos, a maioria só descobre no nascimento. E às vezes essa notícia é dada de um jeito, sabe, sem acolhimento, sem cuidados. Então, ó, seu filho tem síndrome de Down, seu filho vai demorar a andar, vai demorar a falar, vai ser muito difícil, e assusta muitas pessoas, assusta muitas famílias, né? Muitas mães acabam ficando, o puerpério já é difícil em geral, né? Mas muitas mães ficam deprimidas, muitas mães às vezes demoram a procurar, porque a criança, o ideal é que ela tenha logo acesso às terapias, né? Para ser estimulada e ser trabalhada o quanto antes. Então, esse momento é muito difícil já do diagnóstico, sabe? Então, a gente quer trabalhar isso. E depois tem outros desafios, né? Por exemplo, isso das terapias. Nem todo mundo consegue acessar, mas toda criança tem direito. Então, a gente precisa, né, tá batalhando por um sistema de saúde que realmente se efetive, que as crianças tenham o seu acesso às terapias. Depois, na escola também, existe uma série de direitos que muitas vezes as escolas não se preparam para receber essa criança, né? Então, tem todas essas frentes. Nós mães também, por exemplo, eu sou servidora pública estadual, a gente tem direito a uma jornada de trabalho diferenciada. Por quê? Porque uma mãe de uma criança com deficiência, a gente, né, leva para muitas terapias, muitas consultas, então a gente não tem a condição de ter a mesma carga horária, a mesma jornada. E aí a gente tem esses direitos, mas que precisam ser conhecidos, precisam ser efetivados, precisa que os colegas tenham, né, empatia, entendam, né, a nossa condição e respeitem. Enfim, são muitos desafios, mas eu acho que a gente está avançando, sabe? E quanto mais pessoas souberem, entenderem, respeitarem, apoiarem, aí a gente consegue que as coisas fiquem mais tranquilas, né? Que não sejam tão sozinhas, que não sejam tão difíceis para a gente. Apesar dos avanços que você já citou aí, na sua opinião, ainda falta mais, por exemplo, do poder público, do próprio legislativo, das leis, dos direitos, ou falta para você, na sua opinião, mais conscientização da própria população? São duas situações que precisam andar juntas, apoio do poder público e conscientização da população? Sim, com certeza. Porque, assim, tanto a população quanto o poder público muitas vezes trata a pauta da pessoa com deficiência, né, que inclui a criança com T21, mas outros tipos de deficiência, de neurodiversidades, muito como uma questão de caridade, né? Tipo, um olhar de pena, vou fazer aqui. E não é isso, né? São pessoas que têm direitos e que, se forem tratadas da forma devida, né? Como se sabe, já se tem muito conhecimento de terapias, de estratégias que podem fazer com que essas pessoas consigam aprender melhor, consigam se inserir melhor no mercado de trabalho. Então, se isso for respeitado, a gente caminha. Mas ainda falta muito mudar essa visão, né? Como eu tenho falado, do capacitismo. O capacitismo, poucas pessoas conhecem esse termo, mas ele se equivale um pouco ao machismo, ao racismo, né? Só que em relação à pessoa com deficiência, de tratá-la como se fosse menos. E a gente precisa desconstruir isso, né? Essas ideias que são muito antigas, de que as pessoas ou merecem pena, ou então fazem piadas com as condições da pessoa com deficiência. E a gente precisa desconstruir isso e construir outras narrativas, né? Entender que são, sim, pessoas, são, sim, famílias. O Brasil, o Rio Grande do Norte, tem muita gente com deficiência, né? Grande parte da população, mas muitas vezes não consegue
ser vista, ter os seus direitos respeitados. A T21 mesmo, por exemplo, antigamente, quando a criança nascia, muitas vezes os médicos diziam, não vai passar da infância, não vai passar da adolescência, né? Mas por quê? Era uma pessoa que ficava em casa, ficava escondida, então a própria pessoa não tinha nem razão para viver, né? E hoje em dia, não, com os avanços e com outras perspectivas, as pessoas vivem cada vez mais. Hoje, uma pessoa com T21, a expectativa média de vida dela é 60 anos, quer dizer, é muito próxima, né, da população em geral. E isso vai avançar, com certeza. Mas, né, além desses avanços médicos, de saúde, tem essa questão social, de como se olha, de como se trata, porque a pessoa responde a isso também, né? Então, a nossa luta é essa, para desmistificar, desconstruir essas informações antigas, arraigadas, erradas, de que essas pessoas não podem, de que essas pessoas são menos, de que essas pessoas não têm capacidade, e mostrar que tem sim. Agora precisam de apoios, né? Precisa de equidade, né? De ter possibilidades, oportunidades diferenciadas, porque precisam de outros estímulos, de outros tempos, né? Então, acho que é por aí. A gente precisa tanto que a população entenda, chegue junto, apoie e, consequentemente, também o poder público, né? Inclusive, também nas eleições, pesquisar, ver quais são as pautas, quais são os projetos para essa população, né? Que não, como eu falei, não deve ser nesse caráter de caridade, mas sim de direitos, de afirmação de direitos. E um outro assunto que você coloca aí é essa questão social, né? É envolver a pessoa com síndrome de Down na sociedade. Que essas pessoas, no seu dia a dia, elas estejam inseridas na sociedade. Além de todos os problemas, essa questão também, ela é primordial. Sim, e hoje a gente tem uma série de exemplos, né? Tem até agora a moça Samantha Quadrado, que é uma atriz que está na novela lá da Globo, das 9. A gente tem modelos, a gente tem pessoas com síndrome de Down que são influências. Aqui em Natal, né? Tem um jovem que se formou em gastronomia, ele vai estar até agora no Festival Gastronômico do Natal Shopping. Então, a gente tem pessoas com síndrome de Down casando, tem uma série de exemplos que reforçam isso que a gente está falando, né? Que são pessoas que sim podem fazer o que nós típicos fazemos, né? Desde que sejam apoiados, respeitados, tratados como pessoas com direitos, né? Como pessoas que podem ter projetos, podem ter sonhos, podem ter possibilidades. E é isso que, como mães, a gente quer, né? Quem é que não quer que seu filho tenha sonhos, projetos, perspectivas? Eu quero que a minha filha tenha, né? E eu vou lutar por isso. Fernanda, sobre o coletivo, né? Falando aqui especificamente sobre o coletivo de mães, quais são os canais que vocês dispõem? Vocês pretendem abrir outros canais de comunicação, outras redes sociais, além do WhatsApp, outros canais para que as pessoas possam se envolver? Como é que vocês pretendem trabalhar essa questão de comunicação? A gente está preparando um Instagram do coletivo, ainda não está pronto, então eu vou deixar o meu telefone, acho que para se alguma mãe, né, alguma família de criança com T21 quiser procurar, eu adiciono no grupo. Então, o meu telefone é 988369609, 988369609, e daqui a pouco tempo, se pesquisar no Instagram, também pode, se quiser, o meu Instagram é Fernanda Cavalcante, o da minha filha é Aurora das Nossas Vidas, e a gente em breve vai ter um Instagram, Mães T21RN, que aí lá a gente vai estar sempre publicando materiais, né, informativos sobre as questões de saúde, sobre os direitos, sobre o acolhimento, né, o diagnóstico, tudo isso que eu estou falando. Ok, Fernanda, eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que se queira acrescentar, pode ficar à vontade. Desejo sucesso para o coletivo, para você, para o coletivo de mães, e o espaço que fica aberto para que você possa mais uma vez divulgar e chamar aquelas mães ou pais, né, que queiram participar do coletivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, em nome do nosso coletivo. Como a gente vem falando, a comunicação é muito importante, é fundamental, né, para a gente construir outras possibilidades de vida.
E aí eu me dirijo às famílias das pessoas com T21, principalmente de bebê, se alguém teve agora, se tem alguém que está grávida e tem esse diagnóstico, sabe que não está sozinho, que não é o fim, que não é isso tudo que no início a gente pensa e tem medo, não. Assim, tem desafios, mas que são muito possíveis de ser superados, né? Tem muito conhecimento, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que quando a gente se junta num coletivo sempre se fortalece. Então a gente convida a fazer parte, né, do nosso grupo, e construir juntos, para os nossos filhos também conviverem, serem amigos e trocarem ideias. Enfim, quem puder ir na Cidade das Crianças, sábado, estaremos lá à tarde. E imagino, creio que esse vai ser só o primeiro encontro, depois vão ter outros também, e a gente vai estar sempre divulgando nas redes. Muito obrigada mais uma vez.